Olá, turma, vamos iniciar agora a correção das nossas duas atividades dessa semana, certo? A atividade dos dia 12 e do dia 13 de maio, certo? Da turma do EJA, da disciplina de PTPS. Então, assim, pessoal, a gente fez duas atividades bastante reflexivas, né? A primeira fala sobre a luta pela igualdade de gênero, né? Que é um tema bastante polêmico e muito importante da gente discutir e parar um pouco para raciocinar e pensar e refletir, né, de certa forma. Então, a primeira atividade, ela vai falar o seguinte: assista ao vídeo disponibilizado no portal da escola, converse com seu grupo familiar sobre as diferenças de gênero e responde a seguinte pergunta: como poderíamos solucionar o problema da desigualdade de gênero no mercado de trabalho? Então, aqui vocês deveriam ter assistido ao vídeo, certo? Eu não vou passar o vídeo aqui porque eu acredito que vai ficar muito extenso ao nosso comentário da atividade, mas era um vídeo que falava, que abordava sobre esse problema que a gente tem em nossa sociedade, né? Que é a desigualdade de gênero. A gente sabe que as mulheres hoje lutam constantemente por reconhecimento, né? Muitas delas, às vezes, têm cargos parecidos com os dos homens, mas mesmo assim ainda ganham menos. A gente não pode imaginar que isso não é uma realidade, porque realmente isso acontece, certo? A gente sabe que as mulheres, elas trabalham muito mais, de certa forma, do que os homens, né? Tem uma carga horária de trabalho dobrada quando chega em casa. Então, assim, é uma luta que a gente tem que agarrar, tem que fazer nossa parte para que a gente possa melhorar isso, né? E diminuir essa desigualdade de gênero. Então, o que foi que eu fiz? Como é uma pergunta pessoal, era uma solução que você ia propor, na verdade, para mim, né? Toda e qualquer, de certa forma, toda e qualquer resposta que você coloca nessa questão, eu tenho que considerar certa porque é sua opinião, certo? Independentemente se ela seja a favor ou não, ela é sua opinião e ela deve ser preservada. Logicamente que o meu intuito aqui é fazer com que vocês reflitam sobre essa desigualdade, certo? Então, o que foi que eu fiz? Para a gente comentar essa questão. Eu selecionei, na verdade eu peguei aleatoriamente uma das respostas de um dos alunos, certo? Eu não vou colocar aqui o nome do aluno para preservar, mas ele colocou a seguinte resposta, que eu achei bastante interessante. Todos somos capazes de realizar aquilo que queremos. Esse preconceito de desigualdade de gênero precisa ser quebrado. A mulher precisa de mais oportunidades e serem reconhecidas. Então percebam aqui, ó, que o aluno, né, ele já tem um posicionamento, né? Ele acha que esse preconceito da desigualdade de gênero precisa ser quebrado de qualquer forma, né? Precisa ter mais oportunidades e serem reconhecidas, né, as mulheres. Então, continuando. Deveria haver mais palestras para conscientizar o mundo. Então já é, de certa forma, uma solução, né? Ela fala que as palestras poderiam ser uma solução para esse preconceito, né? Essa quebra desse preconceito. Muitas mulheres já vêm ocupando por direito seu lugar no mercado de trabalho, mas isso ainda não é o suficiente para quebrar esse preconceito. Acho que para solucionar esse problema precisaria de mais união e todas lutar por esse direito, como já tem feito muitas mulheres no decorrer do tempo. Então, assim, é bastante interessante esse posicionamento e essa solução, e eu queria dar destaque, principalmente essa frase aqui, né? Precisa de mais união e que todas deveriam lutar por seus direitos, né? Então, eu acho que esse é o ponto-chave dessa minha questão, é o que eu quero despertar em vocês, certo? Que para todo e qualquer tipo de preconceito, para a gente enfrentar, principalmente falando sobre a desigualdade, a gente precisa de união, né? Enquanto as mulheres não se unirem e os homens também se unirem a essa causa, infelizmente a gente não vai ter melhora algum em relação a essa desigualdade de gênero. Então, realmente, eu acredito, como a colega de vocês comentou aqui, necessitamos de mais união, né? E que todos juntos lutamos por essa desigualdade, lutamos para quebrar, de certa forma, para quebrar essa desigualdade de gênero. Então, eu acho que essa resposta aqui ficou muito bacana. Eu li as outras também, certo? Todas tinham esse mesmo sentido, né?
de palestras, de conscientizar, de reconhecimento das mulheres, enfim. Então, assim, eu gostei bastante, eu espero que vocês também tenham gostado de refletir um pouco sobre essa questão, certo? Desigualdade de gênero. E é como eu falei para vocês, a resposta de vocês, que vocês colocaram no caderninho de vocês, está correta porque é a opinião de vocês, certo? Mas o meu intuito é que vocês falem, certo? Dê uma solução, de certa forma, para a gente melhorar essa desigualdade de gênero, ok? Então a nossa primeira atividade era relacionada à desigualdade. A nossa segunda atividade era mais de autoconhecimento, né? Eu coloquei algumas imagens e um texto antes, justificando, e era uma atividade da nossa apostila. Então ela vinha ali para você se autoconhecer, né? Se refletir um pouco sobre a sua vida e se autoconhecer. Então ele começa perguntando qual é o seu nome. No caso aqui eu vou responder o meu, né? Que é Jefferson. Ele pergunta qual é o significado do seu nome. Por que é importante a gente saber o significado? Porque quando a gente vai inserir no mercado de trabalho, até mesmo na vida social, a gente primeiramente precisa se conhecer, não é isso? Então, nada melhor do que a gente começar através do nosso nome, né? Então, meu nome é Gerson, o significado do meu nome eu pesquisei na internet, significa filho daquele que pacifica ou restabelece a paz, certo? Esse é o significado do meu nome. E a origem do meu nome, ela tem uma origem inglesa, né? Que é o Jefferson com 2 Fs, tem origem nesse nome aí, ok? Então, com uma pesquisada rápida pelo nome de vocês iam encontrar, eu encontrei uns significados bem bacanas de alguns nomes, eu achei bastante interessante essa parte aqui, ok? A segunda parte da atividade vai falar um pouco do que você gosta de fazer, né? Qual é o seu sonho, enfim. Então, eu preenchi algumas coisinhas aqui no que eu me identifico, né? De certa forma. Então, a primeira pergunta é assim, o que você faz nas horas vagas? Eu coloquei que eu gosto de ler e de assistir TV, certo? Nas minhas horas vagas, ou eu tô lendo, ou eu tô assistindo, né? O que você gosta de fazer? Eu coloquei que eu gosto de estudar porque realmente é prazeroso quando você pega gosto pela leitura, certo? E eu queria que vocês também pegassem esse gosto por estudar. Eu sei que vocês estão se dedicando bastante, estou gostando de ver. A nossa turma é uma turma muito ativa e que o meu desejo é que vocês peguem gosto por estudar, certo? Porque vocês sabem que as coisas não são fáceis. Então, o estudo realmente é o nossa única porta de saída, né? É o estudo. Então, vamos se apegar a estudar. Qual o seu estilo musical preferido? No caso, no meu, eu coloquei todos. Eu sou um cara bastante eclético, né? Então, eu coloquei todos os estilos. Meu personagem fictício favorito? Eu não coloquei nenhum específico, porque como eu gosto muito de assistir TV, eu acabo gostando de praticamente todos os personagens fictícios, tá? Então não quis escolher nenhum, eu coloquei em branco um traçozinho. Livro, frase ou citação que gosta. Eu coloquei uma frase de um livro chamado Pequeno Príncipe, que a propósito eu indico muito a leitura desse livro para vocês, que ele tem uma mensagem muito bacana. E uma frase que é dita nesse livro é assim: o essencial é invisível aos olhos, certo? Que é como se fosse a lição de moral do livro. O livro se chama O Pequeno Príncipe, é um livro maravilhoso. Eu indico a leitura, certo? Para quem se interessar. E perfeito, realmente é uma história muito bacana e eu gosto dessa frasinha que fala exatamente nesse livro, ok? Quando saio eu vou para onde? Coloquei os 3 pontinhos aí porque quando eu saio eu vou para muitos cantos, né? Para casa da namorada, dar um passeio na serra, enfim, né? Vou para praia, para um cinema. Então, se eu gosto de sair, vou para bastante cantos, na casa dos familiares, enfim. Eu sonho em viajar eu coloquei fora do país, né? Um dos meus sonhos, na verdade, é viajar, né? Pelo mundo afora aí. Fico triste quando? Eu coloquei que eu fico triste só quando eu estou doente, né? Tristeza não é uma coisa pra gente estar sentindo constantemente. Então, realmente, eu só fico triste quando eu realmente estou doente. Né? Quando a gente tem saúde, realmente a gente tem tudo, não precisa estar se preocupando com nada, ficando triste com nada. Então, eu realmente coloquei só esse detalhezinho aí. Tenho vergonha de... Coloquei um tracinho aí porque, na verdade, a vergonha... Eu não queria colocar nenhuma coisa muito assim, escancarada, né? Porque, na verdade, a gente tem vergonha do que é errado, né? Então, coloquei só um traçozinho aí.
sinto-me realizado quando termino minhas obrigações. Então, eu fico muito realizado quando eu tenho alguma obrigação para fazer no trabalho ou na própria faculdade, aí eu termino, realmente dá aquele sentimento de realização, né? Então esse quadro aí a gente consegue, pessoal, se analisar bastante, né? Se conhecer, na verdade, né? Porque ele faz com que a gente reflita bastante sobre a nossa vida, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos desejos. Isso é muito importante porque a gente não pode, de forma alguma, deixar de sonhar, né? Deixar de se autoconhecer, porque é importante demais isso. Então eu gostei de trazer essa atividade aqui para vocês. Esse quadrozinho aqui, quem produziu, quem realmente escreveu, realmente, eu acho que teve essa mesma sensação que a minha, né? É um pouco desafiador quando a gente para pensar em si mesmo, mas é bem bacana. No final o resultado é super gratificante. Depois tem umas frasezinhas aqui, perguntando para você. A criança que você era teria orgulho da pessoa que você é hoje? Por quê? Eu coloquei sim, apesar da minha idade, vocês sabem. Sou um cara, de certa forma, com pouca idade ainda, tenho muito para viver. Mas a criança que eu era antes realmente teria orgulho de mim hoje, porque eu estou fazendo o que eu gosto, né? Estou trabalhando na área da educação. Então eu coloquei sim o porquê, justamente por isso, né? Teria orgulho, por quê? Porque realmente está numa área que forma cidadãos, que forma pessoas, forma caráteres. Então, assim, é muito gratificante o meu trabalho. Então, eu coloquei que sim aí. Realmente, eu criança, teria orgulho da pessoa que eu sou hoje. E a segunda pergunta diz o seguinte. Se você pudesse observar a sua própria vida e comportamento pelos olhos de outra pessoa, que conselho você se daria? Eu acho que o conselho que eu me daria é que tenha fé e muita paciência, né? E principalmente nunca desista dos seus sonhos. Porque realmente a gente sabe que a gente deveria ter a vontade de dar milhões e milhões de conselhos, né? Então, assim, é uma atividade, pessoal, que realmente provoca em você uma reflexão de vida, né? O autoconhecimento é muito importante, é um dos objetivos da minha disciplina, certo? Então, quem realizou e quem não realizou, realize certa essa atividade, porque realmente vocês vão sentir um ar mais leve de se autoconhecer, de tentar dar um conselho para você mesmo. Então isso aí é super importante, eu achei bastante interessante essa atividade. Eu espero que vocês também tenham gostado. A nossa atividade dessa semana, pessoal, nossa quinta atividade da disciplina PTPS, é uma atividade também tirada da apostila, certo? Da apostila de vocês, já que a gente não está tendo aula presenciais, porque a gente já estava combinando da utilização da apostila em sala, né? Mas a gente vai estar utilizando a apostila nas atividades domiciliares, certo? Então, é uma atividade também de autoconhecimento, que é do capítulo 3, autoconhecendo-se autoconhecimento e autoimagem, certo? Então tem um textozinho aí falando um pouco da importância do autoconhecimento e da autoimagem, certo? E eu quero que vocês reflitam, certo? Sobre esse textozinho que vocês vão ler. E qualquer coisa dê uma pausa no vídeo, tire prints, ok? E aqui no primeiro exercício ele pede o seguinte. O mundo das artes está repleto de autorretrato, poemas, entre outras formas do artista mostrar como ele é. Convidamos você para fazer um autorretrato. Utilize sua criatividade para mostrar como você se vê. Então assim, nesse quadrado aqui, nessa primeira questão, você vai desenhar uma caricatura, né, de certa forma, de você, como você se vê. Ah, professor, não sei desenhar, não sou muito bom artista. Tudo bem, não tem problema, você pode se representar num poema criado por você, por uma frase reflexiva, enfim. É o mundo das artes, é como se você fosse um artista aqui, você vai se representar. Como você se apresentaria para o mundo? Ah, eu me identifico e eu sou dessa forma aqui. Eu acho que esse poema, essa frase, ou esse desenho, ele me representa, certo? Então esse é meu intuito aqui, certo? Faça com calma, qualquer coisa, certo? Vocês podem entrar comigo no privado. A segunda questão, elas são perguntinhas, na verdade, né?
Às vezes não vemos diferentes do que as pessoas acham que somos. Precisamos também levar em consideração as diferentes leituras que temos sobre nós e a percepção das outras pessoas. Afinal, as nossas relações são importantes para a construção da nossa identidade. Vamos responder os questionamentos abaixo. Então, lembrando, todas essas questõezinhas aqui tem na nossa apostila, ok? Como me vejo, como as pessoas me veem? Então, reflita um pouco aí e tente responder, ok? Como você descreve no ponto de vista físico? Eu sou alto, sou baixo, sou magro, sou gordo, enfim, eu uso óculos. Então, vocês vão se descrever, né? Como você se descreve do ponto de vista intelectual, inteligente, sabedoria? Como você se descreve do ponto de vista emocional? Como seus professores descreveriam você? O que não gostam em mim? Essas perguntinhas aqui são todas perguntinhas reflexivas, que é para que vocês realmente parem um pouco, reflitam sobre a vida de vocês, certo? Como as pessoas veem vocês e o que vocês poderiam mudar, de certa forma, né? Ou até mesmo manter. Então, assim, é uma atividade simples que eu quero que vocês realizem, certo? Nesse final de semana, até mesmo no dia. E me envie, né, as respostas, que é para mim dar uma olhadazinha no que, como vocês se veem, né? Então é isso, a nossa correçãozinha. Foi uma correçãozinha simples. A nossa atividade também é uma atividade simples, é uma atividade pessoal. Então vocês podem estar escrevendo o que vocês acharem mais interessante, ok? No demais, podem perguntar qualquer coisa, estarei aqui para ajudar vocês. Forte abraço.